Olá! Está começando o primeiro episódio do projeto Tributo Nacional, uma série que celebra os grandes nomes da música brasileira. A gente presta uma homenagem a um dos mestres da dor de cotovelo, Lupicínio Rodrigues. Lupicínio nasceu em Porto Alegre em 1914 e foi criador de um estilo que ele mesmo batizou de música de fossa. Mas suas composições vão muito além do sofrimento amoroso. E ele traduziu como poucos o sentimento humano. Quem nunca ouviu aquele famoso verso, esses moços, pobres moços? Pois é. Ele compôs para nomes como Elis Regina, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Elza Soares, e tem música dele até gravada por Cartola e Caetano Veloso. E o curioso é que ele aprendeu a compor ainda jovem, ouvindo serenatas, tocando violão com os amigos nos bares. A boemia sempre foi parte dessa identidade dele. Inclusive, na época em que serviu o exército, que ele criou uma de suas músicas mais famosas, Vingança. Segundo ele, foi inspirada por uma desilusão amorosa vivida dentro do quartel. Lupicínio nunca teve pudor em se expor nas letras. Ele dizia, as minhas músicas são sinceras, eu escrevo o que sinto. Outro detalhe interessante é que ele foi o primeiro compositor brasileiro a viver exclusivamente dos direitos autorais das suas músicas. Algo muito raro naquela época. Ele também foi um torcedor fanático do Grêmio, e inclusive ele chegou a compor o hino oficial do clube em 1953 e que é cantado até os dias atuais. Lupicínio faleceu em 1974, mas seu legado permanece vivo. Suas canções continuam atuais porque falam de sentimentos universais. Amor, perda, orgulho, arrependimento. E é por isso mesmo que a gente abre com chave de ouro o nosso tributo nacional. E dando sequência aqui ao nosso tributo, uma viagem musical pelas vozes e versos que construíram a nossa identidade artística. E o nosso homenageado é simplesmente um dos maiores gênios da música brasileira, Noel Rosa. Carioca da Gema, nascido em Vila Isabel em 1910, Noel foi sambista, compositor, cantor e também um crítico mordaz dos costumes da época. E com apenas 26 anos de vida, ele deixou um legado de mais de 250 músicas. Isso mesmo, 250 músicas que continuam sendo gravadas até os dias de hoje. E o mais curioso é que, apesar de ter cursado medicina, Noel largou tudo pela boemia e pela música. A escolha foi ousada, mas o Brasil agradece. Inclusive, a sua primeira grande música, Com Que Roupa, estourou em 1930, em uma crítica bem-humorada à crise econômica que assolava o país. E ele quebrou um tabu, aproximou o samba das camadas médias urbanas, com letras mais elaboradas, repletas de humor e de ironia. Foi um cronista do povo. E a rivalidade musical dele com Wilson Batista rendeu verdadeiros duelos, canções que até hoje são relíquias da música brasileira. E apesar da saúde frágil, por causa da tuberculose, ele nunca parou de compor. Suas letras falavam de amor, malandragem, política, tudo com muita inteligência. E aquele defeito que ele tinha no maxilar, que era resultado de um parto complicado, virou quase que uma marca registrada. E ainda assim ele cantava com estilo inconfundível. O samba de Noel Rosa é uma ponte entre o morro e o asfalto, entre a tragédia e o riso, entre a dor e a esperança. Por isso, hoje o nosso tributo nacional é todo dele. Um artista que cantou o Brasil com a alma, sarcasmo, do jeito que só ele sabia fazer. E para dar sequência nessa jornada, ninguém mais, ninguém menos do que o mestre do samba, Cartola. Cartola nasceu como Angenor de Oliveira, teve uma vida marcada por poesia, sofrimento, resistência. E mesmo com todas as dificuldades, ele nos deixou algumas canções mais bonitas da nossa música. Ele foi um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, e seu apelido, Cartola, surgiu porque ele usava um chapéu tipo Cartola para se proteger da poeira enquanto trabalhava como pedreiro. E olha que curioso, Cartola, por muitos anos, foi praticamente esquecido. Ele chegou a trabalhar como lavador de carros
E ele só foi redescoberto, né, ou seja, descoberto aos 60 anos, quando ele começou a gravar os seus discos. Ele compôs sambas que atravessam gerações. Um dos mais conhecidos, O Mundo é um Moinho, foi escrito para sua enteada, como um conselho sobre as armadilhas da vida. E As Rosas Não Falam, então, uma música que parece tão simples, mas carrega uma beleza, uma melancolia que só a vivência de Cartola poderia traduzir, né? E mesmo sendo um gênio, né, Cartola lançou seu primeiro disco solo em 1974, aos 65 anos. E ainda assim deixou um legado que influenciou nomes como Paulinho da Viola, Marisa Monte, Cazuza, entre outros. E Cartola é a prova viva, né, de que a arte resiste, mesmo quando o artista é invisível. Ele transformou dor em melodia e fez da Mangueira um símbolo de poesia no samba. E hoje a gente se emociona com uma das letras, mas também precisa lembrar do homem por trás da canção. Um poeta do morro que sempre soube cantar a alma do Brasil. E do Rio de Janeiro, vamos direto para a Bahia. Com vocês, Dorival Caymmi. Dorival Caymmi nasceu em 1914 em Salvador. E desde cedo ele misturou a alma baiana com os ritmos da natureza. As suas músicas, elas são como conchas, são simples por fora e profundas por dentro. Ele ficou conhecido nacionalmente com uma música só, O Que É Que a Baiana Tem, que foi composta em 1939 e eternizada por Carmen Miranda no cinema. E pensar que ele foi ao Rio tentar a sorte como cantor e ele voltou consagrado como compositor. Tudo isso numa época em que bastava uma boa canção para mudar os destinos. Dorival cantou o cotidiano com doçura, o pescador, a jangada, a mulher que espera. Em cada canção, uma pintura sonora do povo baiano. E tudo isso com apenas 100 músicas compostas em toda a sua vida. Poucas, mas precisas. E ele dizia: eu não sou um compositor por profissão, eu faço música quando eu tenho vontade. E mesmo assim, ele influenciou gerações, né? Foi referência direta para Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa. Aliás, a própria Bossa Nova deve muito ao Caymmi, né? O jeito calmo de cantar, o violão leve, a valorização do silêncio, tudo isso ele já fazia antes. E além de compositor, ele foi também um excelente intérprete. Sua voz grave e serena dava uma força emocional ainda maior às suas letras. Caymmi foi pintor, desenhista, um artista completo, daqueles que transformam tudo o que tocam em arte viva. Faleceu em 2008, aos 94 anos, deixando uma herança musical carregada de brasilidade, sabedoria e ternura. Porque homenagear Dorival Caymmi é celebrar a calma, a beleza e a profundidade da alma brasileira. Tempo atrás, que nada mais seria como antes, se provavelmente iria me olhar e dizer, se quer dizer, naquele tempo eu falava do presente e do futuro. Hoje já passou e já mudou. Com a graça de Deus, eu também mudei demais. E a cada raiar de sol, meu bem, eu louvo pela vida que hoje eu sei.
só existe porque os meus joelhos se dobram pra adorar. E onde está meu coração? Também está a tua fé. Por mais escuro que o caminho for, você pode até ser moldado pela dor, mas se oferecer seu sofrimento, ele vai te ouvir, te ouvir. Coisa boa, muito bom, muito bom. Que prazer imenso, hein? Hoje temos aqui esse grande músico aqui, esse grande parceiro, esse grande irmão aqui de estrada, Rogério Oliveira, né, Gu? Mais conhecido como Gel. O Gel. Na verdade, nós somos uma grande família, Não né? deixa de ser, né? E a música brasileira foi um dos motivos assim que fez com que a gente tivesse, né, se encontrado nessa vida e de ter passado tantas histórias, né? Através da música. É uma alegria muito grande poder ter o Gel, vamos chamar de Gel, né, que é nosso irmão aqui, como o nosso primeiro convidado aqui, né, Gu? Aqui no projeto Tributo Nacional. A gente vai conversar um pouquinho, né, saber das curiosidades, das histórias, né, que moldaram toda a trajetória, né, das pessoas que vão estar aqui com a gente. O Gel, o Rogério, que é um instrumentista assim, de excelente qualidade, né? Vamos pensar assim, eu posso falar isso porque a gente trabalha com isso, né? A gente tem, são quase, eu pelo menos aí são 29 anos de música, né? O Gel aqui, o Gu, acho que são o quê? São isso, né, Gu? 28, também porque a gente anos. Começou lá que era adolescente, né? E o Gel entrou nessa nossa história aí, pelo menos aí eu conheço o Gel há uns 20 para mais aí, que a gente já fez inúmeros trabalhos aí. Então, assim, a gente pode falar que o Gel tem uma competência assim, sensacional. Então veio aqui para somar aqui no nosso Tributo Nacional. Dividir um pouco da história com a gente aqui. E assim, com vocês aí que estão. Pena que o nosso tempo aqui é limitado, né? Porque a história não ia faltar. Né? A gente queria saber do Gel, assim, né, Gel? Assim, principalmente assim, eu sei que é muita influência, né? Que acaba ao longo da vida e assim. Mas se você pudesse passar para o pessoal, assim, o que você acha que da música brasileira, assim, né? Que acabou te ajudando dentro desse processo seu, né, de formação. Eu sei que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Tem alguma coisa que você acha que, assim, que você gostaria de pontuar, que você achou que, sei lá, que fez diferença na sua vida, na sua formação, na sua estrada, enfim? Sim. Fica à vontade, irmão. Sinta-se em casa aqui. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite do Yuri, do Gu, do Léo. Muito bom, muito bom. E, pô, eu tenho aí um pouco mais que você, né? Que eu sou um pouquinho mais velho que você. Já tenho... uns fiozinhos a mais aí. De 30 anos, até um pouquinho mais, eu acho, na música. E aí, sobre influências, eu comecei nos anos 80. Naquela época a gente não... era o vinil ainda, né? Então a gente não se apegava tanto a um músico específico. Então eram bandas. Aí depois um pouquinho mais para frente, tem vários, mas eu gostaria de destacar um baterista que eu
que eu gosto muito, que é o Kiko Freitas. Que o Kiko Freitas, o pessoal que não sabe, fazia parte de qual banda? Vários projetos, né? Acho que ele tocou até com o Fábio Júnior, se eu não estiver enganado. Mas o trabalho que eu mais acompanhei dele foi com o João Bosco. Como é que foi o seu início assim na música e qual o motivo de você ter escolhido a bateria ou se você chegou a experimentar algum outro instrumento antes de tocar bateria mesmo? Sim, então, na verdade, na minha família, né, hoje, de poucos anos para cá, eu tenho 2 irmãos que são músicos, mas um toca na igreja, mas na época que eu comecei, até antes da minha adolescência, não tinha ninguém, assim, não tinha nenhum músico. Você foi a ovelha negra, é ruim de falar, né? Porque clichê já. Mas daí quando você decidiu, falou assim, não, eu quero tocar, assim, daí você chegou na sua casa e comentou com alguém assim? Não, na verdade, que daí você perguntou se eu escolhi a bateria, né? Mas eu tenho certeza que foi a bateria que me escolheu, porque foi dom. Assim, o meu começo, não tive aula, não tive nada. Quando eu sentei a primeira vez numa bateria, eu já sabia fazer alguns ritmos básicos, assim. Então, sensacional, né? A única explicação é que foi puro dom mesmo. É sensacional porque eu acho que isso que o Gel falou aí cara, isso resume demais, porque a gente não escolhe ser músico, né, Gel? Não. O Gu também. A gente é escolhido, né? É um chamado. Você pode seguir ou não, é sua escolha, né? Mas é um chamado. E hoje em dia, você está participando de vários projetos, como é que está? Conta um pouco aí pro pessoal aqui. Como é que tá? Você está na atividade hoje, né? Na verdade, eu nunca parei. Nunca parou, né? Nunca parei. Mas nos últimos 5 anos eu tenho tocado com uma banda só, assim, praticamente. Inclusive uma banda aqui de Amparo, né? Sim. E como é que é esse projeto? É coisa grande? É banda pequena? É grande. É projeto grande, banda que faz formatura, casamento. Então é para você ver que é uma estrutura grande. Sim, e tal. Gigantesca. Sim. E nós estamos falando da música brasileira. Como é que você vê a música brasileira hoje? E assim, você tem alguma mensagem para deixar para quem está começando, para quem se sente de alguma forma esse chamado aí? Sim. Então, a música mudou muito, né? Isso é natural. Eu não costumo ouvir dos artistas novos, não, eu ouço mais dos antigos, né? Mas assim, a mensagem é que quem gosta, quem sentiu o chamado, siga. Vá que legal. A música a música brasileira, ela é tão rica na sua composição melódica e harmônica que, inclusive, ela é estudada em faculdades de música mundo afora, né? Então, a música brasileira realmente é uma grande escola, né? Quem escolhe, né, a estudar, né, música brasileira, com certeza vai ter uma amplificação, né, da consciência musical muito maior, porque assim, a verdade é que, né, desses artistas que a gente comentou aqui, né, do João Bosco, Djavan, né, são grandes compositores, nos dias de hoje, assim, a gente não vê, né, esses compositores que as músicas eram praticamente... O talento está por aí, né? Poesia, né? Ele está por aí. Né? Isso que eu ia falar, às vezes não tá nas grandes mídias, mas ele tem que ser estimulado, tem que ser, né, de alguma forma cultivado mesmo e talvez dessa forma mesmo. Cara, mas Gel, muito obrigado pela sua presença aqui, que veio nos dar essa honra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Apareça outras vezes. Foi uma alegria. Com certeza. Só chamar que eu venho, hein? E até a próxima. Um abraço. Valeu!